Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. Novamente, vou estar trazendo aqui para vocês um erro, pessoal. Um erro que pode acontecer aí no ambiente, no banco de dados, tá? E eu vou estar trazendo para vocês que, na verdade, é este erro aqui, ó. Este warning com esse hora 19815, que é um erro de FRA, tá? Que é um dos componentes que tem aí do banco de dados. Vou estar trazendo para vocês um pouco do erro, por que ele acontece, tá? E mostrando principalmente como é que você resolve, tá bom? Então eu vou estar dando bastante contexto sobre esse erro aqui, é um erro bastante comum e para trazer para vocês aí, para vocês entenderem como é que esse erro funciona, beleza? Vamos lá então para o nosso vídeo, pessoal, mas antes de tudo, peço aquela força, se você está aqui e não é inscrito no canal, já se inscreve aí, senta o dedo no like, ajuda a fortalecer esse conteúdo para fazer ele chegar aí o máximo de pessoas possíveis, beleza? Pessoal, então este é o erro que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, tá? Esse é um erro que acontece na FRA, na Fast Recovery Area. Basicamente, apesar de ter toda esta mensagem aqui do erro, ele é este erro aqui basicamente, tá? Esse hora 19815. Warning, DB Recovery File Dash Size, aí ele fala o tamanho, bytes is 100% used, tá? E tem 0% de bytes disponíveis, tá? Este é o erro. Aqui ele dá algumas dicas, né, para falar o que você tem que fazer para resolver, tá? Ele fala aqui, ó, mudar a retenção do RMAN, ver os backups, adicionar disco, espaço em disco, olha só que interessante, tá? Ou deletar arquivos desnecessários. Ele até dá as dicas, tá? Aqui é o erro como ele aparece no alert log, tem até um print aqui, ó. Este é o erro quando você vai olhar lá no alert log. Pode ser que a aplicação trate isso, tá? E apareça um pop-up aí na aplicação falando que está acontecendo esse erro. Se for também, se aparecer também, né, o pessoal vai te passar isso, vai ter que atuar. Então, como eu tinha falado, o erro é basicamente este cara aqui, ó, que vai estar avisando para você que está 100% usage, tá? No print aqui, ele está acusando o erro porque encheu de archive, tá? Mas eu vou estar entrando em detalhes aqui com vocês, para vocês, o que, né? Qual é o motivo ou quais os motivos que podem ocasionar este erro aqui, que podem ocasionar nesse estouro, né, do espaço aqui, né? Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês. Esse aqui é o erro e um exemplo do que ocasionou o 100% de utilização, tá bom? Então no alert log vai estar aparecendo desta forma. Antes de mais nada, né, eu acabei esquecendo aqui, eu estou com a minha máquina, onde eu vou estar fazendo a demonstração, tá, pessoal? Estou aqui conectado SSH, né, via MOBA na minha máquina, estou com 3 conexões SSH aqui abertas, tá? Aqui está o meu banco de dados, essa máquina tem um banco de dados instalado, né, o meu laboratório que eu estou usando aqui para fazer essa demonstração. É um banco Enterprise Edition D19C, tá? O nome do banco é RCL19C e ele não é multi-tenant, beleza? Mas pessoal, tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês independe da edição, tá? E salvo engano é das versões 10 ou superiores, tá? E não importa se é multi-tenant ou não, tá? Tudo que eu vou estar mostrando para vocês aqui se aplica mesmo assim, tá? Então pode ser Enterprise, pode ser Standard, pode ser Express. Pode ser da versão 10 ou superior. Pode ser multi-tenant ou não, tá? Vai se aplicar da mesma forma, beleza? Bom, eu já falei um pouquinho do erro aqui, né? E mostrei o print aqui para vocês de como ele aparece no alert log, né? Como eu falei, é um erro da FRA, é um erro da Fast Recovery Area. E o que é FRA, né? Tá aqui, né? Eu trouxe um resumo breve para vocês, né? O que é FRA. Eu tô falando que é um erro da FRA, mas aí, Felipe, o que é FRA? Trouxe aqui uma breve definição e vamos para fazer os insights aqui, ó. FRA é um diretório gerenciado pelo Oracle no sistema de arquivos ou grupos de diretórios do ASM, ou seja, pessoal, é um espaço alocado no file system da máquina, dos discos, né, que estão disponíveis na máquina, ou ASM, tá? E que fornece um local de armazenamento centralizado para arquivos relacionados ao Oracle, tá? Então, tirando instalação, tirando os binários, pessoal, a FRA armazena basicamente qualquer outro arquivo do Oracle, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. Veja uma breve lista desses arquivos que podem ser armazenados na FRA.
Data file, control file, as cópias, control file, né, corrente control file, online redo logs, ou seja, os redos online, backups piece, tá? Pode ser armazenado backups também, archive redo logs, ou seja, os archives, backup control file, backup no geral, flashback log, forward key archive redo log, image copy, auxiliar identified copy. Perceba, basicamente só não armazena binário, tá? Isso aqui é só uma breve descrição, tá, pessoal? Porque eu não vou entrar a fundo do que é FRA. E aí tem um vídeo na descrição aí, tá, pessoal? Onde eu falo da FRA, tá? Falo especificamente, dou mais detalhes, mostro como configurar, tá? Se não tiver configurado, e dou bem mais detalhes nesse vídeo que está na descrição, tá? Aqui eu fiz só uma passada, uma pincelada, né? Não falei muito a fundo, mas qual que é o básico aqui para vocês entenderem? FRA é um diretório do Oracle, tá? Dentro do sistema operacional, ou no ASM, tá? É literalmente um diretório, tá, pessoal? Eu vou estar mostrando isso ali para vocês agora, tá? Mas se você quer mais detalhes, vai nesse vídeo que eu estou mencionando aí na descrição, tá? Deste vídeo, que você vai ver um pouco mais sobre a FRA, tá? Mas isso aqui só para dar mais contexto. Beleza? Então vimos o erro, sabemos agora o que é FRA. E aí a pergunta, né? Por que esse erro acontece, tá? Eu falei, é um sistema de arquivos OSM. Então, por que vai dar erro, pessoal? O espaço destinado a FRA atingiu o seu limite, tá? Ou seja, está faltando espaço naquele diretório ou no ASM que você destinou para ser FRA. É a mesma ideia de o disco não ter mais espaço, tá, pessoal? Só que no caso da FRA é um diretório que está alocado a FRA, tá? Então esse erro vai acontecer porque não tem mais espaço na FRA, tá, pessoal? E olha o tanto de coisa que pode ser armazenado lá dentro, tá? Então tudo isso aqui pode e vai ocupar espaço e dependendo do cenário, né, e de como está o banco de dados, pode estourar espaço. Se estourar espaço, pode ter impacto, tá? E qual que é o impacto? Próxima perguntinha, né? Qual o impacto deste erro? Eu coloquei aqui, isso vai depender dos arquivos que estão sendo armazenados na FRA, tá, pessoal? Então vai depender do impacto, do que está tendo armazenado lá dentro, tá? Ó, dentre essa lista aqui que eu coloquei, o que geralmente vai causar esse erro, tá, pessoal? Archive, tá? Porque é uma coisa que está sempre gerando, está sempre aumentando, tá? Backup pode ocasionar esse erro também, tá? E flashback log, tá? Por quê? Porque são arquivos que sempre vão estar ali. Deixa eu até mudar aqui para ficar os três juntinhos. São os três arquivos os três tipos de arquivos que vão estar ali sempre sendo gerados: archive, backup e flashback, tá? Então é interessante existir um controle sobre esses arquivos para justamente evitar essa falta de espaço, tá? A falta de espaço, tá? E consequentemente o impacto, porque dependendo do arquivo que estourar aqui, pessoal, que ocupar espaço, o banco pode até parar, tá? Exemplo, na verdade, não necessariamente um arquivo que vai estourar, mas um arquivo que está sendo gerado muito impacta no do outro. Archive, por exemplo, pode ser que tenha uma geração muito grande de archive, e se o espaço destinado para armazenar um archive estourar, vai parar o banco, tá? Mas não necessariamente pode ser o archive, pode ser que tenha uns backups de grandes lá antigos. E se backup e archive estiver no mesmo na FRA, se o backup ocupar o espaço da FRA inteira, o archive vai ser prejudicado. Logo, o banco de dados vai parar. Flashback log da mesma maneira, tá? Não necessariamente ele vai impactar. Mas assim, se estiver só flashback log e você tiver com eles habilitados e faltar espaço, também vai travar o banco, tá? Então percebam, né? Dois arquivinhos aqui, tipo de arquivo que são armazenados e o tamanho do impacto. Qual é o impacto? Parada no banco, né? Então, por isso tem que ficar de olho nesse cara, tá? Nesse destino aqui, na FRA, tá? Então, o erro acontece por falta de espaço e o impacto dependendo do arquivo, até parar o banco, tá? Por isso que é importante a gente sempre estar avaliando ela, tá bom? Então entendemos aqui o erro, vimos o que é FRA, por que acontece, qual é o impacto. E aí, Felipe, onde é que está isso? Como é que a gente vê e tudo mais, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, onde é que está localizado a FRA. Tem dois parâmetros que a gente tem que ficar de olho, ó. File dash size e DB recovery file dash. Vou executar eles aqui, ó, no meu banco, para a gente ver os valores que estão neles. Ó, a FRA, pessoal, como eu falei, ele é um diretório ou ASM.
tal qual você define um size para ele, que é o espaço que ele vai ocupar daquele diretório, tá? Então o DB Recovery File Dash Size diz qual é o tamanho. Isso aqui, pessoal, independente do tamanho do SM e do tamanho do disco do SO, tá? Se o disco tem 100 GB e eu definir que a FRA tem que ter só 10, vai estourar com 10 GB, tá? Então, tem que saber dimensionar isso aí. E aqui o destino, ó. No meu caso, está localizado aqui no barra 01, o 04, app Oracle Flash Recovery Area, tá? Então, se eu vier aqui, ó, cd barra 04, app Oracle Flash, o nome é até intuitivo, né? Flash Recovery Area, FRA, tá? E aqui ele está aqui, ó. Aí ele vai criar uma pastinha para cada banco, tá? O meu banco é o RCL, eu vou entrar nele. E aí vai ter os arquivos que estão dentro dele, tá? No meu caso aqui eu tenho o que? Só archive log, uma cópia de control file e um online log, tá? Poderia ter o backup, poderia ter o flashback log, tá? Mas no meu caso aqui no banco eu não tenho nessas outras coisas fazendo aqui, tá bom? Então esse é o destino. Percebam, é um diretório no sistema operacional. Olha aqui, ó, barra o 04, tá? Se eu der um df-h, quer dizer que ele está aqui dentro do meu barra, ó. Tá? Meu barra tem 84% de utilização, tem um tamanho de 114 GB, tem 90 GB usado, 18 livres, um total de 84% de utilização. Tá? Perceba a diferença, né? O size aqui é 5 GB, mas eu ainda tenho 18 GB livre, tá? Como eu falei, uma coisa não influencia a outra. Tá? E até não é interessante você colocar o size da FRA com o tamanho máximo do disco, tá? Ou o tamanho máximo da SM. Sempre coloque menos, tá? Para que não prejudique o sistema operacional e a coisa fique pior ainda. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Então essa é a localização da minha FRA, tá? Ah, Felipe, se fosse SM, estaria aqui mais FRA ou mais o nome do disk group, tá bom? Aí teria que ficar monitorando lá esses caras, tá? Beleza, descobrimos onde é que a FRA está, tá? Isso aí para a gente ver a utilização de FRA. Felipe, como é que a gente faz? Tem duas formas. Até esqueci de colocar aqui, ó. Alert log do banco, ou o SQL. Ou SQL, que é esses que estão aqui abaixo, tá? Por que o alert log, Felipe? Porque, pessoal, o próprio Oracle ele vai te dando warnings, tá? E eu acho que o meu aqui já até tá assim, ó. Olha só. Eu estou aqui com 5 GB. Vamos ver quanto que eu tenho aqui de ocupação da FRA. O número é HS. 4.4 GB, 11 MB. Ó. Tem quase 5. Por isso que eu tenho esse warning. Se eu não me engano, pessoal, aqui, ó, o warning está aqui. Ó. Esse aqui é o alert log, tá, pessoal? Eu dei um tail aqui, ó. Tail para ficar acompanhando. Ele vai estar mostrando as últimas saídas do alert log. Tá em um warning aqui, ó. Warning. DB Recovery File Dash Size. Fala o tamanho, ó. Tem 86% usado. Ele está te avisando, ó, a FRA está estourando. Salvo engano, pessoal, quando fica com 85% de utilização, ele começa a avisar aqui no Alert Log, tá? Então vai começar a aparecer para você aí, né? É um sinal de que você tem que dar uma olhada. Já é um sinal de que você tem que dar uma olhada. Um warning já é para estar te avisando, ó. Porque o próprio Oracle sabe que se faltar espaço nesse lugar, pode acontecer uma parada do banco. Então ele já fica te avisando no Alert Log, tá? Ou você pode acompanhar através de select, ó. Deixei dois selects aqui, ó. Um na vRecovery File Dash e um na vRecovery Area Usage, tá? Esse primeiro aqui, ó, vou executar e vou explicar. Ele vai mostrar onde é que ele está localizado, certo? O size e o tanto em mega que está sendo utilizado. Tá? Isso aqui é para você ter uma informação mais fina do total alocado para a FRA e o total utilizado neste momento. Então eu tenho 5 GB e quase 4 GB e meio utilizado. Tá? E aí esse outro select aqui, ó, esse aqui é legal, ele vai mostrar para mim por tipo de arquivo. Olha que legal. Lembra que eu falei dos tipos de arquivos aqui, ó? Essa listinha aqui, ó. Aquele select aqui nessa view, ó, vRecovery Area Usage. Ele vai mostrar para mim, ó, o tanto que eu tenho de archive utilizado, quanto que eu tenho de auxiliar data file, backup, control file, flashback, olha lá, image copy, redo log. Aí isso aqui dá para te dar um direcionamento, né? Ah, tem muito archive, beleza, eu vou lá apagar archive. Tá? Ah, tem muito flashback log, beleza, eu vou atuar para diminuir a retenção do flashback log. Ah, backup piece, beleza, vou atuar aqui para ajustar a retenção de backup. Tá?
É uma das formas de se fazer. Então é legal que ele te dá isso. Aí no meu caso aqui, ó, tem 86%, ele dá em percentual, que é mais bacana, de utilização e tudo isso é de archive. E aqui ele mostra o número de arquivos, ó. Olha que legal. Tá? Então dá para acompanhar desta forma também, tá, pessoal? Vou olhar o alert log e ficar de olho aqui também através das carries, tá? O ideal, pessoal, o ideal, se você realmente usar FRA, é ter um monitoramento ativo, né? Sei lá, talvez um Zabbix, alguma coisa assim, para ficar monitorando esse percentual. E emitir alerta para você aí em algum NOC ou por e-mail de que a utilização tá crítica, tá? Para que você atue antes do 100%, antes de ficar 100% cheio. Porque se ficar 100% cheio, talvez pare o banco de dados, né? E aí vai ficar ruim, tá? Então tá aqui, ó, esse cara, e aí é basicamente ele, né? Que é a pasta aqui, archive log, tá? E aí o alert log tá no warning aqui, ó, me avisando que tem 86%, que é a mesma que falou aqui, né? 86%, tá? Essa é uma forma de você acompanhar e ver a utilização, né? E aí, em relação ao erro, né? Ah, tá aparecendo o erro. O erro, pessoal, e aí o pop-up, né? Vamos colocar aqui dessa forma, aqui, ó, talvez só apareça quando tiver 100%, né? Quando tiver 100%, aí já ficou ruim, né? Tá crítico, né? Atuar tem que ser atuar de imediato. Aí você pode fazer essa carry aqui, ver o arquivo que está sendo mais gerado e atuar em cima dele, tá? Seria uma forma de você atuar, tá? E aí, pessoal, simular o erro, tá? Eu vou simular o erro aqui para poder aparecer o 100% aqui no alert log, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai corrigir isso. Para simular o erro, pessoal, só para simular, eu vou fazer uma série de inserts em uma tabela aqui para ele começar a gerar archive e chegar no 100%, tá? Mas é só para simular o erro. Esse aqui não tem, eu nem vou deixar disponível isso aqui para vocês. Esse arquivo vai estar disponível, mas isso aqui não, tá? Isso aqui é só para simular o erro. Eu vou executar, vou deixar rodar aqui, tá? Quando começar a dar o erro eu volto. Olha aí, pessoal, eu executei, tá? Ele está até travado aqui, ó, porque já estourou o espaço, ó. Lembra que era 5 GB? Se eu fizer aqui novamente, ó, tá 4.9, mas ele já deu o erro aqui, ó. Já está dando erro aqui no alert log, ó. E aqui ele falou, ó, warning, DB recovery file dash size 100% utilizado, tá? Então esse erro aqui é o que vai aparecer para você, tá? Pessoal, isso aqui, se a aplicação não tratar, eu não sei se vai aparecer, né? Então, como é que você agiria? Teria que vir aqui no alert log, tá? Na verdade, todo problema que acontece no banco, você já vem, a primeira coisa que você tem que ver é alert log. Então, você vai vir no alert log e vai ver se erro, você já vai saber. Ah, FRA, tem que atuar, tá? E aqui no meu caso, o erro está sendo por conta do archive, ele vai até falar, o erro aqui de archive. Tá bom? Então tem que atuar, tem que ver o que está acontecendo e fazer. Então, olhando o alert log, a gente descobriu que é FRA, e aí, depois de simular o erro, o que a gente vai fazer? Resolver, né, pessoal? Como é que a gente resolve? Que é o escopo do vídeo, né? Estou simulando o erro, explicando o erro para falar para vocês como é que ele resolve, tá? Eu coloquei aqui duas soluções, ó. Aumentar a FRA, certo? Ou apagar os arquivos. Aí vai depender dos arquivos, tá? Archive, você apaga manual ou apaga pelo RMAN. Flashback log, você diminui a retenção dos flashback logs, tá? E backup, você pode diminuir a retenção do backup também, aplicar lá a retenção ou apagar manualmente, tá? Aí vai depender, tá, pessoal? Se for possível aumentar a FRA, eu recomendo que você aumente, tá? Ao invés de ficar apagando os arquivos. Para resolver aumenta a FRA, depois você faz um estudo da viabilidade de diminuir a retenção desses arquivos aqui, tá bom? Não acho viável a priori, a não ser que esteja estourado o limite da FRA e o disco, tá? No caso aqui, ó, se tivesse estourado aqui o disco, ó, tivesse 100% do disco, de utilização do disco, tá? Aí sim você não teria o que fazer, você teria que apagar algum arquivo. Tá? Pode ser que tenham colocado um arquivo aqui também que era desnecessário dentro da FRA e apaga ele e resolve, tá? Mas o que eu recomendo? Ajusta a FRA, tá, pessoal? Aumenta a FRA,
tá? Aqui eu não vou conseguir fazer nesta seção, eu vou ter que entrar nesta outra aqui, ó. Então eu vou rodar as variáveis de ambiente aqui. O SQL 19C, tá? Vou fazer o SQL Plus barra sysdba, certo? Só para confirmar, ó, vou fazer aqui o show parameters aqui. Olha lá, 5 GB, vou aumentar para 10, tá? Vou aumentar para 10. E aí ele vai identificar aqui, ó, e vai voltar a escrever os arquivos, ó. Já identificou. E aí ele fala, ó, que aqui, ó, DB Recover File Size com 50% de uso. Por quê? Porque eu dobrei. Olha lá, já resolveu. Tá? É a forma mais fácil de você resolver esse erro, tá, pessoal? Se for possível fazer, faça. Acho melhor assim. Depois você vê a questão da retenção dos arquivos. Tá? Ó, finalizou. Finalizou aqui o processo que eu estava fazendo de insert aqui para gerar arquivo. Tá? Então, ó, faz o ajuste. Vou aqui ver novamente, ó, o parâmetro. Nem mostrei, podia ter mostrado ele com 100% de utilização, né? Mas esqueci, que é esse select aqui, ó. Podia ter mostrado, mas enfim. Para a gente ver os arquivos, né? Ó, 10 GB. E aí eu posso fazer aqui o select novamente, ó. Vou fazer aqui esse select. Aqui na primeira conexão SSH. Ó, 10 GB, 6 GB utilizado. Quais os arquivos? Archive, ó, 60% de archive. Tá? E aí ele só vai dar warning se chegar em 85% e em 100% o banco provavelmente vai parar se for por causa de archive. Ó, assim que eu fiz a alteração ele já reconheceu e foi, e liberou. Tá? Então pessoal, essa é a forma mais simples de resolver esse erro e é a forma que eu recomendo, inclusive, ajustando o valor do parâmetro do DB Recover File List Size. Tá? Novamente, depois você vê essa questão aqui dos arquivos. Aí, com aquele parênteses, tá, pessoal? Se o disco estiver cheio, vou limpar a tela aqui, ó. Aí não tem o que fazer, tá? No meu caso aqui é FRA. Se tivesse com 100% de utilização do disco, Felipe, aí não tinha o que fazer. Eu ia ter que atuar e apagar arquivo aqui, alguma coisa desses arquivos aqui, tá? Ah, e qual que você preferia, Felipe? Talvez eu ia optar por os arquivos. Se a minha política de backup está ok, está operacional, archive e flash backlog. Desabilita o flash backlog, depois você habilita de novo. E aí atua em cima dos archives, diminuindo a retenção. Tá? Então, se já está cheio ou o disco OSM, não tem para onde correr, tá, pessoal? Não vai ser o ajuste do size da FRA que vai resolver, vai ser apagar arquivo, tá? De uma maneira ou de outra, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se esse erro aparecer, você atua desta forma, tá? Como é que a gente resolve o erro, né? Dei contexto, mostrei como é que a gente visualiza, simulei o erro e aí como resolve, tá? Vimos aí na prática como é que resolve, tá bom? Então, eu trouxe esse erro aí para vocês ficarem espertos, porque pode acontecer e ele tem um alto impacto, né? Um grande impacto aí na operação do banco de dados, tá, pessoal? Só novamente, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, peça essa força, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí faz toda a diferença, tá? Se esse conteúdo fez sentido para você, dá essa força, tá? Ajuda a gente aí para fazer o conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então é isso, pessoal. Beleza então? Valeu, falou e até mais.